Você sabia que já existiram profissões tão inusitadas que parecem ter saído de um filme? E o mais curioso, algumas delas ainda existiram até pouco tempo atrás. Com o avanço da tecnologia, muitas dessas ocupações simplesmente desapareceram, ou estão prestes a sumir para sempre. Hoje você vai conhecer o top 10 profissões mais bizarras e extintas do passado, da mais tradicional até a mais esquisita que você jamais imaginou. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. No 10º lugar está uma profissão que já foi super comum, a telefonista. Surgida em 1878, nos Estados Unidos, essas profissionais eram responsáveis por conectar manualmente as ligações telefônicas, usando um painel enorme cheio de fios. Era preciso ter boa formação, saber idiomas e ser jovem e solteira. Mas o trabalho era exaustivo, causava estresse, problemas auditivos e dores corporais. Com a automação telefônica na década de 80, elas perderam o posto para centrais automáticas. Em 9º lugar, chorador de velório. Sim, isso existiu. Havia gente paga só para chorar em enterros. Os chorões profissionais faziam parte de cerimônias mais dramáticas e, em alguns lugares, eram contratados para garantir que o falecido fosse bem lamentado. Mas com a correria do mundo moderno, até os velórios ficaram mais rápidos e essa profissão foi perdendo espaço. Top 8. Arrumador de pinos de boliche. Já pensou alguém ser pago só para colocar os pinos de boliche no lugar? Pois é, essa era a função dos arrumadores de pinos no início do século XX. Mas com a modernização das pistas e os braços mecânicos, o trabalho foi extinto rapidamente. Em 7º lugar, lanterninha de cinema. Antes dos cinemas modernos, havia o lanterninha, o funcionário que te ajudava a achar seu assento com uma lanterna quando a sessão já tinha começado. Também era ele quem chamava a atenção de quem fazia bagunça. Hoje, com luzes no chão, assentos numerados e vigilância por câmeras, o lanterninha virou história. Em 6º lugar, acendedor de lampião. Antes da luz elétrica, as cidades eram iluminadas por lampiões a querosene. E existia alguém responsável por acendê-los um a um, todo fim de tarde. Com a invenção dos postes elétricos e o crescimento da energia urbana, os acendedores de lampião ficaram no passado. Mas muitos avós ainda contam histórias vividas à luz dessas chamas. Em 5º lugar, provador de comida real. Na Era dos Reis, e até durante a Segunda Guerra, havia quem provasse a comida antes dos líderes comerem, com medo de envenenamento. Desde escravos até seguranças presidenciais, como no caso de Hitler ou Obama, essa função era arriscada. Um simples erro, e adeus. Hoje, raramente esse tipo de provador ainda existe. Em 4º lugar, ator de rádio-novela. Antes da TV, as novelas eram transmitidas pelo rádio. E os atores de rádio-novela precisavam dar vida aos personagens só com a voz, e muita interpretação. Apesar de não tão bizarra, era uma profissão exigente e cheia de improvisos. Foi muito popular até os anos 70, mas acabou sendo engolida pela televisão. Em 3º lugar, cortador de gelo. Imagine ter que cortar blocos gigantes de gelo em lagos congelados e carregar para vender. Isso era rotina em países frios antes da invenção da geladeira. Com a criação do refrigerador em 1856 por James Harrison, e depois, a energia elétrica popularizada por Thomas Edison, essa profissão desapareceu. Em 2º lugar, radar humano. Agora começa a bizarrice de verdade. Já existiram pessoas que funcionavam como radares humanos. Sim, isso mesmo. Em tempos de guerra, algumas pessoas eram treinadas para detectar sons de aviões e tiros apenas com os ouvidos, muito antes dos radares eletrônicos. Inacreditável, né? Top 1. Cheirador de axilas. Sim, você não leu errado. Existe uma profissão dedicada exclusivamente a cheirar axilas. Essa função é comum em empresas de cosméticos e desodorantes, que contratam pessoas para testar a eficácia dos produtos contra o suor e o mau cheiro. O profissional precisa cheirar as axilas de voluntários após atividades físicas e registrar o nível de odor. Parece bizarro, mas é essencial para garantir que os desodorantes realmente funcionem. E aí, qual dessas profissões você achou mais estranha? Você trabalharia em alguma delas? Comenta aqui embaixo. E claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidade do nosso mundo maluco. Obrigado por assistir e até a próxima!